Ouvir é sentir mais. Elogio à oralidade. Uma coisa que tem me deixado um pouco entristecido ou saudosista, nostálgico de tempos passados, é que se perdeu muito o hábito de ligar para as pessoas. A tecnologia avançou a ponto de termos verdadeiros computadores moderníssimos nas nossas mãos, que concentram um aparato enorme de ferramentas, mas que ainda, e eu diria até erroneamente, chamamos de telefone. Originariamente, o termo telefone era utilizado para transmitir voz única e exclusivamente. Porém, hoje em dia, os dados telemáticos disponibilizados pelas operadoras de telefone ou os canais fornecidos pelas provedoras de internet, nem sei se isso funciona assim ainda, são primordialmente, e eu diria quase que 90% nas conversas entre pessoas, feitas através de textos. Quando muito, os dados móveis são o canal para transmitir recados de voz através de alguns aplicativos que as pessoas costumam lançar mão, a exemplo de Instagram e WhatsApp. Em geral, parece ser considerado quase um crime discar os números de telefone de alguém, especialmente as pessoas mais jovens, e dirigir a eles fonemas em tempo real. Traduzindo, fazer uma ligação como nos velhos tempos e falar ao vivo. Não sei do que se trata. Medo de não ter tempo para pensar no que falar? Vergonha? Nervosismo? Não sabemos. Não que eu seja saudosista a ponto de não gostar de novas formas de comunicação. Acontece que me peguei lembrando da grande importância da oralidade na comunicação humana. Lembrando especificamente de um vídeo no YouTube que assisti uns 10 anos atrás, do professor da UFPE, Luiz Antônio Marcucci, já falecido. São, na verdade, 3 vídeos, 3 partes de um mini documentário, cujo link do primeiro disponibilizarei abaixo para aquela leitora ou aquele leitor que queira dar uma espiada. Fiz uma pequena degravação para trazer partes em texto do que achei de mais interessante. Na parte 1, diz o entrevistado professor que se fôssemos fazer uma análise do nosso dia a dia, desde que a gente acorda até quando vai dormir, provavelmente iríamos descobrir que mesmo os que mais letrados são, os que têm um maior grau de letramento, vão utilizar mais de 90% do tempo falando e uns 10% do tempo escrevendo. E foi aí onde me dei conta de que parecemos assumir pelo menos 2 personalidades distintas quando se trata de comunicar. Uma no mundo real e outra no mundo virtual. Há inclusive aqueles que são tímidos em um deles, mais desenvoltos no outro e vice-versa. Mas voltarei ao que me inquietou a escrever este conteúdo. Dizia o professor no vídeo que muitos aspectos da comunicação podem ser transmitidos apenas pela oralidade e outros pela escrita. Ele dá um exemplo que alude a colocarmos uma pessoa dentro de uma sala, lá no fundo, enquanto outras pessoas estejam de costas para ela, sem tê-lo enxergado. Se pedirmos para a pessoa que está oculta, recostada no canto da sala, falar algo, certamente os ouvintes poderão dar algumas características acerca de gênero, faixa etária, grau de escolaridade ou de região geográfica do Brasil em razão do sotaque. Mas e se pedirmos para a mesma pessoa escrever o mesmo texto? Diz ele que ninguém vai saber responder nenhuma dessas perguntas. Por quê? Porque quando se fala, muitas marcas da própria individualidade, do próprio indivíduo, passam pela fala. Na escrita já não. Então a escrita é um pouco alguma coisa que se desgruda do indivíduo. Por isso que se diz que ela tem um caráter de um pouco de afastamento físico inclusive, de abstração maior sobre esse aspecto. E a fala não. A fala não tem um caráter de envolvimento maior, de proximidade maior.
Na fala, é possível ao emissor estabelecer características que queira para transmitir um tipo de mensagem. E ao receptor, também é possível colher mais informação do que o que está objetivado nos próprios signos linguísticos. Isto é, pela fala conseguimos, penso eu, transmitir melhor raiva, descontentamento, desentendimento, receio, xingamento, tabaroa do arruda, mas também ternura, carinho, afeto, entusiasmo, desejo, paixão, amor e assim por diante. Intuitivamente já estamos a saber disso. Tanto que nunca vi um pai chegar próximo à esposa grávida, escrever-lhe um bilhete e colocar a mão sobre sua barriga com o escrito entre eles, pretendendo assim transmitir alguma informação. Ou nunca vi a grávida pensar nas palavras que pretendia dizer e não transportar isso para as ondas sonoras. São estas ondas que o bebê captará e passará a se familiarizar antes mesmo de nascer. Marcuski diz que apenas na fala é possível transmitir a gestualidade, o tom de voz, a velocidade, a pausa. Eu posso elevar o tom de voz, eu posso dizer, gostei muitíssimo disso. E eu posso dizer, gostei muito, muito, mas muito. Até repetindo muitas vezes o muito, parece que eu gostei muito mais do que dizer gostei muitíssimo. Na minha experiência colateral, já me vi ficar zangado ou chateado com alguém em razão de uma mensagem escrita que parece, em razão da objetividade e secura, ter carregado um verdadeiro desaforo, mas que no fundo não passava de uma mensagem trivial, que se fosse dita por voz, por uma ligação, talvez tivesse gerado um riso. Quis eu, a escrever parte deste texto e ditar outra parte usando a ferramenta de mesmo nome do Microsoft Word, dizer que seria muito bom voltarmos a fazer aquelas ligações por voz, a sentirmos o tom de voz do outro, o jeito de falar, a angústia ou a alegria, ou a tristeza, a felicidade. Se você já esteve longe de alguém que ama, já deve ter experimentado. Em italiano, ouvir se escreve sentire. Mesmo que não seja um cognato, mesmo que não tenha um sentido da mesma maneira que atribuímos, ouvir é muito melhor. Ouvir é sentir mais. Quem já não sentiu o som daquele oi inicial, aquela interjeição acolhedora, ser mais válida do que 1000 palavras da carta ou da mensagem de texto? Por Nicodemos Victor.